Pedro era um homem simples que morava em Cafarnaum e trabalhava como pescador. Ao conhecer Jesus em um momento de dificuldade, ele resolveu deixar tudo para trás e segui-lo. As transformações ocorridas em sua vida fizeram dele um dos grandes discípulos de Jesus e um dos principais líderes da igreja primitiva. Quem foi o apóstolo Pedro? A história conta que Pedro era casado e provavelmente tinha filhos. A pesca era o meio de subsistência dele e de sua família, incluindo André, seu irmão, que também foi um dos discípulos de Jesus. A Bíblia o descreve como Simeão, Simão ou Cefas. O nome Pedro foi dado a ele posteriormente por Jesus quando ele o chamou para segui-lo. O significado desse nome é rocha, se referindo ao fato de que Pedro se tornaria uma peça forte e fundamental na propagação do Evangelho. E eu te digo, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Mateus 16:18. O idioma falado por ele era o aramaico e provavelmente o grego por conta de sua profissão, onde ele realizava a venda dos pescados para os gentios, sendo indispensável o idioma para a comunicação, Mateus 26:73 Marcos 14:70. Pedro começa a seguir Jesus. Certo dia Pedro lavava as redes de pesca com Tiago e João e tinha sido um dia ruim, pois não haviam pescado nada. A Bíblia nos conta que foi nesse momento que Jesus chama Pedro e os demais para segui-lo. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, em Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. Mateus 4:18, 20. A partir desse momento, Pedro começa seu ministério, sendo totalmente transformado em seu caráter e usado poderosamente por onde passava. Ele acompanhou, junto com os demais discípulos, toda a trajetória de Jesus, desde o início de seu ministério até sua crucificação. Após a crucificação de Jesus, Pedro continuou sendo usado na propagação do Evangelho, realizando muitos milagres e cura por onde passava. A morte de Pedro. A Bíblia não menciona a forma como o apóstolo Pedro morreu. Porém, acredita-se que ele tenha sido crucificado em Roma por volta do ano 65 d.C. devido às perseguições do imperador Nero aos cristãos. Entretanto, há uma passagem bíblica que faz referência indireta à sua morte, onde Jesus diz a ele: "Quando tu eras jovem, tu te cingias e andavas por onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te conduzirá aonde não queres." Disse isso para indicar com que espécie de morte Pedro daria glória a Deus. João 21:18-19. Crucificação de Pedro de cabeça para baixo. Devido Jesus ter enfatizado que a forma da morte de Pedro daria glória a Deus, existem alguns relatos de que ele teria sido crucificado de cabeça para baixo. Isso teria ocorrido no momento em que, ao ser levado para o local da crucificação, ele se viu indigno de ser crucificado como Jesus e pediu que o crucificassem dessa forma. As Escrituras também não mencionam esse fato, porém ela consta em alguns livros apócrifos e é mencionada por historiadores e filósofos religiosos, como Eusébio e Tertuliano. Independente da forma como Pedro tenha falecido, é evidente que ao longo de toda a sua trajetória cristã, ele passou por momentos muito difíceis por declarar sua fé. Porém, seu ministério foi e continua sendo um dos que mais demonstram uma vida de fidelidade ao Evangelho e amor às mensagens de Jesus. Suas histórias nos mostram o quanto o Evangelho pode mudar nossas vidas, visto que Pedro foi totalmente transformado pelo poder da palavra. De um homem muito simples, sem condições financeiras ou alto grau de instrução, ele foi usado poderosamente por Deus para levar amor e cura para muitas pessoas, além de ser um grande propagador das mensagens de Jesus Cristo. Agora pedimos que nos ajude deixando seu like e se inscrevendo no canal.